Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não sai daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o advogado Mariel Marra, que vai conversar com a gente sobre o tema carga tributária. Mariel, seja muito bem-vindo ao Conexão GAP. É um prazer receber você aqui para tratar desse tema que aflige milhões e milhões de brasileiros. Obrigado, Carlos. É sempre um prazer estar aqui com você. Mariel, quero começar perguntando por que nós temos uma carga tributária tão alta no Brasil e um retorno de serviços públicos tão baixo. As pessoas têm essa impressão, nós pagamos muitos impostos, mas parece que isso não tem um impacto, não tem um retorno, só sai do meu bolso e não tem nenhum tipo de retorno. Por que nós temos esse quadro no Brasil? A questão do serviço, que é o que mais é perceptível para a população. Bom, agora uma questão histórica. Minas Gerais, nós fomos palco da Inconfidência Mineira, por causa do quinto, por causa da derrama, e isso era 20%, Era 20%. Hoje a nossa carga tributária, ela varia em torno de 32%, 33%. Agora é o seguinte, existe essa informação de que a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Na verdade, se você pega ali a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico, a OCDE, se você pega a média de todos os países do mundo, você vai ver que o Brasil ele está um pouco abaixo da média, que gira em torno de 35% da carga tributária. Mas por que o Brasil fica abaixo da média? Porque tem países que são muito acima da média. Então, se você pega todos os países, o Brasil está abaixo da média, mas a carga tributária, sem dúvida, ela é muito alta se comparado com outros países que são mais desenvolvidos e têm mais serviço para a população. Mas se nós compararmos, por exemplo, a carga tributária do Brasil com países com um nível de desenvolvimento semelhante, o Brasil está na média ou também... Está parecido. Está parecido. Porque realmente circula essa informação que o Brasil é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Essa informação, por si só, ela não é verdadeira. Porque se você olhar na organização, todos os países, ele está abaixo da média, em comparação, inclusive, com outros países que têm o mesmo PIB, a mesma economia. E qual seria, Mariel, a solução, porque por essa percepção, que nós pagamos tantos impostos, mas essa percepção de que os serviços públicos eles não são eficientes, eles não atendem, quantos problemas que cada um de nós podemos relatar no serviço público. E o que a gente poderia fazer para remediar esse problema? A gente ouve falar de reforma tributária. Quais são, talvez, boas práticas que nós temos aí em outros países que têm talvez uma carga tributária até maior, mas que não existe essa resistência, essa preocupação com os tributos que pagam, como nós temos aqui no Brasil? O grande problema não é o quanto nós pagamos, mas sim o retorno desse serviço, que no Brasil ele é notoriamente insatisfatório. Explicando para o pessoal de casa, o tributo ele serve para financiar tudo aquilo que são serviços essenciais para se viver em sociedade. Então, saúde, educação, tudo aquilo que a população precisa, segurança, Não seria necessário, por exemplo, que a população pagasse um seguro, um auxílio,
questão de saúde também, não seria necessário. O próprio Estado, ele seria suficiente para fornecer isso para a população. Mas diante da insuficiência, acaba que a população ela tem que complementar, né? E isso aí é uma das coisas que todo mundo percebe e que é lamentável aqui no Brasil. Agora, a sua pergunta, como que a população pode fazer para remediar isso? Carlos, existe um estudo que mostra que o maior problema, além da corrupção, é a sonegação fiscal. A sonegação fiscal, ela tem um valor superior a 7 vezes ao que é estimado que a corrupção leva do país. Impressionante. Ano passado, foi estimado 380 bilhões de sonegação fiscal. Então, também existe a informação de que o problema é a corrupção. Também, né? A corrupção ela é um grande problema no país, que é por causa da corrupção que nós não vemos o investimento que nós fazemos com os tributos. Mas a sonegação fiscal ela é 7 vezes maior. Isso é fundamental, Mariel, tocar nesse assunto, porque realmente a corrupção é um dos grandes problemas, nós precisamos de falar e combater a corrupção, mas trazer para o lado também, para esse lado que muitas vezes não é discutido, a sonegação fiscal. E as pessoas costumam falar, eu sonego porque é injusto e eu não vou ficar dando dinheiro para a corrupção. E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa sonega por causa da corrupção e a corrupção ela aumenta por causa da sonegação. E aí realmente a gente vive um estado de exceção, né? Um estado onde as pessoas reclamam e não contribuem. E nós estamos falando aqui para cristãos, né? Jesus ele é contra a sonegação fiscal, né? Dai a César o que é de César. Quando ele mandou o seu discípulo pegar ali a moeda na boca de um peixe, ele falou, não, você vai ainda dar o tributo por mim e por você, né? Sonegação fiscal, o cristão não pode sonegar, né? Não pode sonegar tributo. Um exemplo claro, né, na Bíblia que fica bem evidente, né? Esse exemplo que Jesus ele deu, né, no sentido dos impostos, né? Existe sim o nosso dever de pagar impostos, né, para que o Estado ele forneça os serviços, né, que a população ela precisa. E combater a corrupção seria outra solução paralela a isso. Exatamente. E, Mariel, nós ouvimos muito falar, principalmente nos jornais, sobre guerra fiscal entre estados, uma coisa que é muito comum nós ouvirmos. Guerra fiscal, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, sobre o que significa essa guerra fiscal e o que a população tem a ver com isso, quando a gente ouve falar isso no jornal. O que isso significa, como que a gente pode interpretar isso? Sim. A guerra fiscal é um mecanismo que alguns estados têm para atrair investimentos para o seu território, né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais nós temos a Fiat, temos várias empresas, né, que estão instaladas no nosso território e com o objetivo, então, de gerar empregos, né? Todos os estados querem atrair esses investimentos. E como que eles conseguem atrair estes investimentos? Eles conseguem através da desoneração, né? Você reduz a carga tributária para aquela empresa, você oferece alguns incentivos fiscais e também ambientais para que a empresa, então, se instale ali. E aí começa a guerra fiscal, porque um estado oferece uma alíquota de ICMS menor, o outro estado também quer aquele investimento e aí ele oferece uma alíquota menor. Além dessa região sudeste, tem a região nordeste, tem a região norte, que também tem interesse que tanto essas empresas como também a população vá para essa região para trabalhar ali. E aí começa exatamente esse nome, guerra fiscal. Um estado competindo com o outro para atrair investimento para o seu território. Então, isso é algo que interessa as pessoas, porque
o que você está explicando é que o Estado pontualmente pode reduzir a alíquota, né, o quanto de imposto que uma determinada empresa ela paga, para atrair essa empresa e, consequentemente, gerar mais empregos. Por um lado, isso é bom. Por outro lado, isso é ruim, porque a empresa, quando o Estado começa a fazer esse tipo de diferenciação de alíquota e essa guerra fiscal, isso traz uma complicação ainda maior para o recolhimento de tributo. E trazendo essa complicação tributária, né? Porque quando que vai recolher? Vai recolher na origem, vai recolher no destino. Aí começa toda essa complicação. Qual que é a alíquota menor que vai ser recolhida? Quando começa isso, dificulta, então, o próprio recolhimento desse tributo. E aí a sonegação fiscal ela aumenta. Então, por um lado, a população ganha porque é gerado emprego para ela. Mas, por outro lado, ela perde porque o recolhimento de tributo ele fica menor. E o Estado ele tem autonomia de definir essa alíquota de impostos próprios, né, impostos estaduais, para determinar essa atração de empresas. Tem um limite que é definido pelo Congresso, né, mas o Estado, dentro desse limite, ele tem uma autonomia para gerenciar essas alíquotas, né? São mais de 130 alíquotas diferentes no Brasil. Pegando esse gancho, Mariel, é extremamente complexo, né, a questão tributária no país. Né? São vários impostos municipais, impostos estaduais, vários impostos federais. E o que acontece, como você falou, essa guerra fiscal, né, entre um Estado e outro, torna tudo muito complexo. Onde que eu vou pagar na origem, como você citou. Sim. E nós temos discutido ultimamente muito reforma tributária. Né? Isso já vem, essa discussão já de outros governos, mas nós temos discutido muito isso novamente, né, já que o governo está promovendo algumas reformas. E eu gostaria de saber qual é a reforma tributária que o Brasil precisa. Né? Nós estamos à véspera de discutir isso mais aprofundadamente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, explicasse para as pessoas o que se trata essa reforma e qual seria a reforma ideal para a gente. Está tramitando, tanto na Câmara como no Senado, duas reformas tributárias, né? Paralelas, são duas PECs, projeto de emenda constitucional, que estão ali tramitando e que pretendem unir alguns tributos, né? E aí vão se criar um tributo único, né? Unindo, por exemplo, ICMS, IPI, ISS, que são tributos estaduais e municipal, unir tudo sobre um imposto sobre serviço e produto, né? É algo que tem sido discutido bastante, né? Pela simplificação tributária, mas também existem alguns contrapontos que têm dificultado o avanço dessas PECs, né, na Câmara e no Senado. Então, a ideia básica dessa reforma seria simplificar todo esse emaranhado de impostos que nós temos. Não seria necessariamente a redução desses impostos. Não necessariamente a redução. Mas qual que é o problema quando você coloca um tributo único sobre todo produto e sobre todo serviço? É a iniquidade, né? E equidade é igualdade e iniquidade são as diferenças. Você vai tributar, por exemplo, o arroz com a mesma alíquota que se tributaria, por exemplo, uma joia. Entendi. Tá entendendo? Esse é o grande problema, porque existem produtos que necessariamente são de maior consumo, são de maior necessidade. Outros são mais supérfluos. Então não é justo, não tem equidade você tributar o arroz com a mesma alíquota que se tributa uma joia ou qualquer outra coisa que seria supérflua, né? O que certo seria desonerar esses produtos da cesta básica, por exemplo, coloca eles com alíquota zero. E esses outros produtos que são supérfluos, joga essa diferença para esses produtos. Então, a questão da isonomia e também da equidade, a gente resolve dessa forma.
E com essa simplificação, fazendo essas considerações, mesmo que não reduza inicialmente a carga tributária, mas simplificasse essa carga tributária, naturalmente nós poderíamos ter um quadro um pouco mais estável no país, em termos de aplicação. Quando você simplifica a carga, o recolhimento, né, não a carga, mas o recolhimento, você aumenta naturalmente o recolhimento. Né? Então, quanto mais recolhimento, a gente espera que tenha mais investimento e menos corrupção. Né? E, Mariel, gostaria, para nós encerrarmos nossa conversa, que você deixasse uma mensagem ao nosso telespectador, dizendo como que ele pode participar, né, desse debate da reforma tributária no Brasil. Existem grupos, como que ele pode contribuir, né, para que tenhamos uma reforma tributária mais justa, para o que a gente precisa aí no nosso país. É que o cidadão ele possa investir na sua educação, né? Principalmente educação fiscal, para que ele possa exercer uma cidadania fiscal, acompanhando onde e como e quando os seus tributos são investidos. Né? Eu acho que isso aí é o fundamental. Esteja ali atento ao portal Transparência para que ele possa ver como, quando e como os recursos do Estado eles são investidos. Isso que o Mariel falou é fundamental, né? Nós investirmos, tem tantas ferramentas, né, que nós temos aí para conhecer esse mecanismo e poder fazer uma contribuição mais efetiva. Mariel, infelizmente, nosso tempo acabou, o papo estava muito bom. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas contribuições. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o integrante do GAP, Alexandre Gonçalves, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Alexandre, seja mais uma vez bem-vindo ao Conexão GAP. E qual é a pergunta do nosso telespectador? Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A nossa pergunta de hoje vem de Cuiabá, Mato Grosso, e quem mandou foi a Flávia Campos. Ela pergunta: como eu devo proceder com relação aos impostos se eu considerar que o governo é abusivo e corrupto na gestão dos recursos? Flávia, obrigado pela sua pergunta. Veja bem, muitas pessoas, inclusive cristãos, têm a prática de sonegar impostos com o argumento de que os impostos são muito altos e esse dinheiro vai acabar parando nas mãos de políticos corruptos. Certa vez, Jesus foi questionado pelos fariseus se era justo pagar impostos ao Império Romano, já que eles consideravam aqueles tributos uma exploração de um governo tirano e opressor. Jesus já sabia que aquilo era uma armadilha para o pegarem em alguma contradição. Ele pede para mostrarem a moeda do tributo e questiona: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dessa forma, Jesus afirma que devemos honrar os compromissos financeiros para com o governo, assim como nós honramos a Deus com os dízimos e ofertas. É verdade que nós ficamos indignados quando os impostos são muito altos e temos que entregar uma boa parte do fruto do nosso trabalho para um governo que muitas vezes não administra bem o dinheiro, dando o devido retorno em saúde, educação, transporte e tantas outras coisas. Ficamos ainda mais indignados quando vemos os casos de corrupção, com desvios de milhões que vão para os bolsos de pessoas desonestas. No entanto, com essa lição, Jesus mostra que os deveres da cidadania são uma questão de integridade. Nós precisamos cumprir os nossos deveres para com o Estado de forma honesta. E se alguém que ocupa os cargos de governança usar de desonestidade, já não está sob o nosso controle. Essa pessoa dará contas a Deus e também dará contas à justiça dos homens quando for desmascarada. O que nós podemos fazer como cidadãos
é pressionar os deputados e senadores que nos representam nas casas legislativas para aprovarem projetos de lei que visem a redução dos impostos e, principalmente, para a realização de uma ampla reforma tributária em nosso país. Portanto, esteja engajado nessa causa para vermos uma mudança real. Então é isso, Flávio. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.unec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta e cidade, acompanhada da hashtag GapResponde. Até mais, pessoal. Obrigado. Alexandre, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso quadro GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é o integrante do GAP, Tiago Siqueira. É com você, Tiago. Oi pessoal, no Dica GAP de hoje nós vamos recomendar o canal Direito Religioso, comandado pelos advogados Tiago Vieira e Jean Regina. Esse canal tem como objetivo orientar juridicamente igrejas e membros de comunidades religiosas acerca de questões técnico-jurídicas. Então, perguntas envolvendo direito tributário, questões intrínsecas à própria organização de entidades religiosas e também a liberdade de expressão e liberdade religiosa vão ser encontrados entre os diversos temas que são abordados no canal. Então, caso haja alguma dúvida, algum questionamento, os advogados também ficam à disposição nos comentários, respondendo perguntas em seus vídeos. Uma outra dica dentro do canal é que eles vão além apenas de questões técnicas, mas discutem temas importantes, discutidos no STF e em outras mídias que envolvem também questões de direito. Então, é uma ótima dica para quem busca mais aprender um pouco sobre este tema e também quer diversificar as formas como procura entender e compreender um pouco mais a questão jurídica das organizações religiosas. Então fica aí a dica. Valeu, Tiago. Muito obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu não sei como você está e nem como tem passado seus últimos dias. Talvez o desespero tenha sido seu maior companheiro. Quantas noites de sono você já perdeu? Quanto do seu dia tem sido consumido pelo desespero da sua alma? Talvez sua vida familiar e sentimental está fracassada, sua vida financeira dilacerada, sua vida profissional desacreditada. Você já não consegue mais enxergar a esperança. Esta é a realidade de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, e esta pode ser a sua realidade. Talvez a única solução que você encontrou para os seus problemas é acabar com a própria vida. Pode ser que você não tenha chegado a esse ponto, mas tem vivido dias de desespero total. Você precisa de ajuda. Procure orientação médica, faça tratamentos que lhe forem recomendados, mas não deixe de fazer o principal. Entregue o seu fardo a Cristo. Ele se ofereceu para carregar o nosso fardo pesado. Percebe que ele fala de um fardo que traz perturbação à nossa alma, que nos tira a vida de paz. Cristo fala a todos nós que estamos vivendo atribulados, desesperados, carregando conosco um peso que não precisamos carregar. Ele carrega por nós. Entregar o nosso fardo a Ele significa confiar totalmente no cuidado dele por nós. Isso não significa estarmos imunes às tribulações da vida, pois a Bíblia fala que nós teríamos aflições, mas também fala que Ele cuida de nós o tempo todo. Isaías fala que Deus tem gravado nas palmas das mãos o nosso nome e que Ele nunca se esquece de nós. Ainda que nossos pais biológicos se esqueçam, Ele jamais se esquecerá. Quando temos essa convicção
de que não importa o tamanho do problema, Deus jamais perdeu o controle e jamais perdeu o amor por você. Cristo entregou a vida dele para que você não perdesse a sua. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E o maior desejo de Satanás não é roubar os seus bens. Ele quer roubar aquilo que você tem mais precioso, que é a sua paz. Descanse a sua alma, entregue suas preocupações a Cristo. Eu espero que você possa ser edificado por essa mensagem e até semana que vem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.